Você já parou para pensar no destino dos 12 homens escolhidos por Jesus para caminhar ao seu lado? Eles presenciaram milagres, ouviram ensinamentos que transformaram o mundo e, após a subida de Cristo, levaram o Evangelho às nações. Mas será que sua jornada teve um final feliz? Quais sacrifícios eles enfrentaram para levar a mensagem do Reino de Deus? Hoje, vamos explorar as histórias comoventes e, muitas vezes, trágicas do fim dos apóstolos de Jesus. Bem-vindo! Aqui no canal exploramos o caminho da fé e buscamos compreender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos juntos em mais uma jornada de descoberta espiritual. Vamos desvendar como o compromisso com a missão de Cristo levou os apóstolos a um destino de coragem e fé inabaláveis. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. A sua participação é essencial para espalharmos a verdade. Pronto para descobrir os segredos por trás do martírio dos apóstolos? Pedro, o pescador crucificado de cabeça para baixo. Imagina a coragem de Pedro. Um homem tão humano quanto a gente, com suas falhas, mas que se entregou de corpo e alma ao chamado de Cristo. Pedro, antes chamado Simão, foi o líder mais proeminente dos apóstolos e um dos primeiros a seguir Jesus. Ele era conhecido por sua personalidade impulsiva e fé inabalável, mesmo que tenha passado por momentos de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes antes do canto do galo. Após a ressurreição, Pedro se tornou um dos pilares da igreja primitiva, pregando corajosamente o Evangelho e realizando milagres em nome de Cristo. Sua pregação no Pentecostes é marcante, onde, sob a influência do Espírito Santo, converteu cerca de 3.000 pessoas em um único dia. Conforme as tradições, Pedro foi martirizado durante o reinado do imperador Nero, conhecido por sua brutal perseguição aos cristãos. Ele foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer como seu mestre. Essa decisão simbolizava sua humildade e profunda reverência a Cristo. Seu martírio teria ocorrido no Circo de Nero, um local de execuções públicas e espetáculos violentos, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Além de seu martírio, a influência de Pedro na formação do cristianismo é imensurável. Ele é reconhecido como o primeiro bispo de Roma, sendo considerado o fundamento da Igreja Católica. Seus escritos, como as cartas de Pedro no Novo Testamento, são reflexões profundas sobre fé, perseverança e esperança em tempos de perseguição. Sua coragem e fidelidade ao chamado de Jesus são inspiração para os cristãos até hoje. A vida e a morte de Pedro refletem a intensidade do compromisso dos apóstolos em levar a mensagem de Cristo ao mundo. Mesmo diante da iminência da morte, ele permaneceu firme, confiando na promessa de que seu sacrifício não seria em vão. Pedro mostrou que seguir a Cristo exige coragem, mas também entrega total, algo que marcou sua vida do início ao fim. André, a cruz em forma de X. Cada apóstolo tinha uma forma única de viver e demonstrar sua fé. André é um exemplo de que não é o protagonismo, mas a dedicação que transforma vidas. André, irmão de Pedro, foi chamado por Jesus enquanto pescava no mar da Galileia. Ele estava entre os primeiros discípulos e, frequentemente, era visto ao lado de Jesus em momentos significativos do ministério terreno. André tinha uma personalidade mais discreta, mas sua lealdade e fé eram inabaláveis. É ele quem apresenta Jesus o menino com os pães e peixes na multiplicação, um exemplo de sua sensibilidade e fé prática. Após a ressurreição, André assumiu a missão de espalhar o Evangelho em terras distantes. Tradicionalmente, acredita-se que André pregou em regiões como a Ásia Menor, a Grécia e até a área onde hoje fica a Rússia. Sua evangelização o levou a enfrentar inúmeras perseguições. Na Grécia, desafiando as autoridades romanas, recusou renunciar à sua fé, mesmo sob ameaça de morte. Ele foi condenado à crucificação, mas em vez de uma cruz tradicional, foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André. Esse tipo de execução prolongou seu sofrimento, mas também sua oportunidade de testemunhar. Enquanto estava pendurado na cruz, conta-se que André continuou pregando o Evangelho para aqueles que se reuniam para vê-lo. Suas últimas palavras teriam sido um louvor a Cristo, que ele considerava digno de tal sacrifício. A cruz em forma de X tornou-se um símbolo associado a ele e até mesmo a algumas nações, como a Escócia, que o tem como santo padroeiro. Seu martírio é lembrado como um testemunho de perseverança e convicção inabalável.
André nos ensina que não é o protagonismo que define a relevância de um discípulo, mas sua entrega ao propósito de Deus. Ele viveu e morreu com o coração totalmente dedicado à missão de Cristo, mostrando que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a fé pode transformar corações e inspirar gerações. João, o apóstolo amado e sobrevivente. João é uma prova viva de que o amor de Cristo pode sustentar alguém até nos momentos mais difíceis. Ele viu tudo e ainda viveu para contar a história. João, conhecido como o discípulo amado, foi o mais jovem dos apóstolos e uma figura central nos eventos do ministério de Jesus. Ele testemunhou momentos cruciais, como a transfiguração, a última ceia e o julgamento de Cristo. Sua relação com Jesus era especial, tanto que foi o único discípulo presente aos pés da cruz, onde recebeu a missão de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Após a ressurreição, João assumiu um papel importante na igreja primitiva, liderando comunidades cristãs e escrevendo textos que se tornaram pilares do Novo Testamento. Diferente de seus companheiros, João não morreu como mártir. Relatos históricos indicam que ele sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente, ordenada pelo imperador Domiciano. Após esse episódio, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações que deram origem ao livro do Apocalipse. Após o exílio, João retornou a Éfeso, onde passou seus últimos anos ensinando e fortalecendo a fé dos cristãos. É o único dos 12 apóstolos que teria morrido de causas naturais, por volta do ano 103 DC. O legado de João vai além de sua sobrevivência. Seus escritos, como o Evangelho de João e suas epístolas, destacam o amor como o maior mandamento. Ele inicia seu evangelho com a célebre frase: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", consolidando a divindade de Cristo. Sua visão do Apocalipse também influenciou profundamente a teologia cristã e a esperança no retorno de Jesus. João nos ensina que a fidelidade a Cristo transcende até mesmo as ameaças de morte. Ele não apenas sobreviveu, mas viveu para compartilhar a mensagem de amor e redenção. Sua vida é um exemplo de que, mesmo em tempos de perseguição, a fé pode superar o medo e iluminar o caminho dos fiéis. Bartolomeu, o mártir esfolado. É difícil até imaginar o sofrimento de Bartolomeu. E mesmo assim, ele escolheu permanecer firme. Que força espiritual é essa, não é? Bartolomeu, identificado em algumas tradições como Natanael, é lembrado como um dos apóstolos mais misteriosos. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe e, ao vê-lo pela primeira vez, Jesus declarou que ele era um verdadeiro israelita, sem engano. Embora pouco apareça nos evangelhos, Bartolomeu desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo em regiões distantes, como a Índia, a Mesopotâmia e a Armênia, onde seu testemunho impactou muitos. Sua morte foi particularmente cruel e está envolta em relatos variados. A tradição mais aceita sugere que Bartolomeu converteu o rei Polímio da Armênia, o que provocou a ira do irmão do monarca. Por ordem dele, Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Há também relatos que indicam que ele pode ter sido crucificado, mas em qualquer caso, seu martírio é considerado um dos mais brutais entre os apóstolos. Mesmo em meio à dor, Bartolomeu permaneceu firme em sua fé, recusando-se a renegar o nome de Jesus. Sua dedicação ao Evangelho deixou marcas profundas na Armênia, que mais tarde se tornou uma das primeiras nações a adotar o cristianismo como religião oficial. Sua história é uma prova da força espiritual necessária para enfrentar a perseguição com coragem e determinação. Bartolomeu nos lembra que o preço de seguir a Cristo pode ser alto, mas a recompensa é eterna. Seu sacrifício ecoa como um exemplo de lealdade e fé inabalável, inspirando aqueles que enfrentam adversidades a manterem o olhar fixo em Deus. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro a morrer. Tiago nos mostra que a fé verdadeira não tem limites. Ele foi o primeiro a entregar sua vida, mas seu legado continua ecoando até hoje. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Ele fazia parte do círculo íntimo do Mestre, acompanhando eventos importantes como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Sua personalidade forte e dedicada rendeu-lhe o apelido de Filho do Trovão, dado por Jesus. Tiago demonstrava grande zelo pelo Evangelho e era reconhecido como um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. O livro de Atos registra que Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Por ordem de Herodes Agripa I, ele foi decapitado por volta do ano 44 DC.
Sua execução fazia parte de uma estratégia para agradar aos líderes judeus que perseguiam os cristãos. A morte de Tiago foi um golpe para a igreja nascente, mas também serviu como um testemunho poderoso de sua fé em Cristo até o último momento. A tradição indica que um de seus acusadores ficou tão impressionado com sua coragem e fé que se converteu ao cristianismo e foi executado ao lado de Tiago. Esse ato reflete o impacto que o apóstolo tinha sobre aqueles que testemunhavam sua devoção. Mesmo diante da morte, Tiago não vacilou, demonstrando a profundidade de sua confiança nas promessas de Jesus. Tiago nos mostra que seguir a Cristo exige coragem, especialmente em tempos de perseguição. Sua disposição para entregar a própria vida pela fé inspira cristãos de todas as épocas a permanecerem firmes, independentemente dos desafios ou sofrimentos que enfrentem. Mateus, o publicano que viru discipulo. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus. Essa profissão, muitas vezes associada à corrupção, fazia dele um homem desprezado pelos judeus, que viam os publicanos como traidores a serviço de Roma. No entanto, Jesus viu algo além das aparências e o convidou a segui-lo, mostrando que o evangelho era para todos, independentemente do passado. Mateus atendeu imediatamente ao chamado e organizou um banquete em sua casa para apresentar Jesus aos seus amigos, muitos deles também publicanos. Após a ressurreição de Cristo, Mateus dedicou sua vida à propagação do evangelho, tornando-se um missionário ativo. Ele é tradicionalmente creditado como o autor do Evangelho de Mateus, um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Este evangelho foi escrito com um foco especial nos judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Mateus viajou para várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, pregando e estabelecendo comunidades cristãs. A morte de Mateus é cercada de incertezas, mas tradições sugerem que ele foi martirizado por sua fé. Relatos indicam que ele foi morto na Etiópia, possivelmente por apedrejamento, decapitação ou queima. Apesar da brutalidade de sua morte, seu legado permanece vivo por meio de seus escritos e do impacto de seu trabalho missionário. Mateus nos ensina que a transformação em Cristo é completa e absoluta. De um homem marginalizado e desprezado, ele se tornou um dos maiores testemunhos da graça divina, provando que Deus chama e capacita aqueles que se dispõem a seguir sua voz, não importa seu passado. Tomé, o apóstolo das dúvidas e da fé. Tomé é aquele com quem a gente mais se identifica, né? Quem nunca teve dúvidas? Mas olha como ele transformou isso em uma fé poderosa. Tomé é muitas vezes lembrado por sua dúvida inicial em relação à ressurreição de Jesus, que lhe rendeu o título de Tomé, o incrédulo. No entanto, essa fama não faz jus ao restante de sua vida. Quando Jesus apareceu a ele e permitiu que tocasse suas feridas, Tomé fez uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento: "Meu Senhor e meu Deus." Esse momento marcou uma transformação em sua fé, que se tornou inabalável. Após a ascensão de Jesus, Tomé levou o evangelho a terras distantes, sendo creditado como o apóstolo que levou o cristianismo à Índia. Ele pregou em várias regiões, estabelecendo comunidades cristãs e convertendo muitos ao cristianismo. Na Índia, ele enfrentou forte resistência das autoridades locais, mas sua coragem e determinação em proclamar a mensagem de Cristo nunca vacilaram. A tradição diz que ele realizou milagres, fortalecendo sua mensagem entre os povos locais. Tomé foi martirizado por volta do ano 72 DC, na cidade de Milapore, na Índia. Relatos indicam que ele foi morto com lanças enquanto orava. O local de seu martírio tornou-se um importante ponto de peregrinação, e até hoje ele é venerado como o santo padroeiro dos cristãos na Índia. Sua vida é um testemunho da força de uma fé amadurecida pela experiência pessoal com Cristo. Tomé nos lembra que a dúvida não é o fim da fé, mas pode ser o início de um relacionamento mais profundo com Deus. Sua história é um exemplo de como as fraquezas humanas podem ser transformadas em forças espirituais, quando submetidas ao poder de Cristo. Filipe, o apóstolo de fé prática. Filipe é aquele que nos ensina que fé também é ação. Não é só crer, mas viver isso de forma prática e inspiradora. Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e desempenhou um papel significativo no ministério de Cristo. Originário de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, Filipe demonstrou desde o início um coração disposto a seguir o Mestre. Ele foi responsável por apresentar Natanael a Jesus, mostrando sua sensibilidade em reconhecer o Messias e sua disposição em levar outros a ele.
Sua participação em episódios como a multiplicação dos pães e peixes revela sua natureza prática, mas também sua dificuldade inicial em compreender o poder ilimitado de Cristo. Após a ressurreição, Filipe tornou-se um missionário ativo, pregando o evangelho em várias regiões. Relatos históricos e apócrifos indicam que ele viajou para a Ásia Menor, especialmente a região de Hierápolis, na Frígia, onde desempenhou um papel importante na conversão de muitas pessoas. Filipe enfrentou forte oposição das autoridades locais, mas continuou firme em sua missão. Ele é lembrado por ter realizado milagres e curado enfermos, fortalecendo a fé das comunidades que ajudava a formar. Seu zelo e coragem fizeram dele uma figura admirada entre os cristãos primitivos. A morte de Filipe foi marcada por um testemunho de fé inabalável. De acordo com as tradições, ele foi preso em Hierápolis após converter a esposa de um procônsul romano ao cristianismo. Recusando-se a renegar sua fé, foi condenado à crucificação. Em algumas versões, Filipe foi pregado a uma cruz de cabeça para baixo e continuou a pregar até seu último suspiro. Sua coragem e firmeza na fé tornaram seu martírio um símbolo de devoção a Cristo. Esse ato inspirou muitos a permanecerem fiéis, mesmo diante das piores adversidades. O legado de Filipe é uma combinação de evangelismo fervoroso e demonstrações práticas de fé. Ele nos ensina que questionamentos e limitações humanas não são barreiras para o chamado divino. Sua disposição em seguir Jesus e enfrentar desafios com coragem é um exemplo para todos os cristãos. Filipe deixou um impacto duradouro na igreja primitiva e sua história continua a inspirar gerações a buscar a verdade e a viver com fé prática e comprometida. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, é um dos apóstolos menos mencionados no Novo Testamento. Apesar de sua presença discreta, ele desempenhou um papel importante no fortalecimento das primeiras comunidades cristãs. Alguns estudiosos acreditam que ele era parente de Jesus, mas os detalhes de sua vida são escassos, tornando uma figura envolta em mistério. A tradição sugere que Tiago pregou o evangelho em regiões como a Síria e o Egito, enfrentando grandes desafios e perseguições. Ele é lembrado por sua humildade e dedicação em levar a mensagem de Cristo aos confins da terra, mesmo sem buscar reconhecimento ou fama. Sua morte é tão incerta quanto sua vida. Alguns relatos indicam que ele foi crucificado, enquanto outros sugerem que foi apedrejado até a morte por sua recusa em negar a fé. Tiago, o menor, nos ensina que não é a visibilidade que define o valor de um discípulo, mas sua fidelidade ao chamado de Deus. Mesmo sem destaque nos textos bíblicos, seu exemplo inspira aqueles que trabalham silenciosamente para o reino de Deus, muitas vezes longe dos holofotes. A história desse apóstolo nos lembra que o evangelho foi sustentado tanto por líderes carismáticos quanto por aqueles que serviram de maneira humilde e discreta. Tiago representa todos os cristãos que, sem grande reconhecimento, continuam a obra de Cristo. Simão, o Zelote, o apóstolo fervoroso. Simão, chamado de o Zelote, era possivelmente membro de um grupo de judeus radicais antes de seguir Jesus. Esses zelotes eram conhecidos por sua oposição ferrenha ao domínio romano e por sua devoção fervorosa à causa judaica. Sua transformação ao se tornar discípulo de Jesus reflete o poder do Evangelho em unir pessoas de diferentes contextos e ideologias. Após a ascensão de Cristo, Simão dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Relatos indicam que ele viajou para regiões como a Pérsia e a Armênia, proclamando a mensagem de salvação. Seu zelo foi redirecionado para a obra de Deus, mostrando como a paixão por uma causa pode ser transformada para o bem do reino. Ele enfrentou grande resistência, mas nunca desistiu de seu chamado. Simão teria sido martirizado de forma brutal. Algumas tradições afirmam que ele foi cortado ao meio com uma serra, enquanto outras sugerem que foi crucificado ou queimado vivo. Apesar das diferentes versões, todas concordam que sua morte foi um reflexo de sua entrega total a Cristo. Ele preferiu enfrentar a morte a renunciar à fé que o transformou. Simão nos ensina que o verdadeiro fervor deve ser dedicado a Deus e ao seu reino. Ele mostra que não importa o passado, Cristo é capaz de redirecionar nossas paixões e habilidades para um propósito maior. Sua vida e morte são um testemunho de obediência e dedicação inabalável. Judas Tadeu, o apóstolo fiel e missionário. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu em alguns evangelhos, é lembrado por sua fidelidade a Cristo e por sua devoção em espalhar o Evangelho. Ele é frequentemente confundido com Judas Iscariotes, o traidor,
mas sua vida e legado são marcados por coragem e lealdade. Judas Tadeu também é o autor da breve, mas poderosa Epístola de Judas, que exorta os cristãos a combaterem falsos mestres e a permanecerem firmes na fé. De acordo com as tradições, Judas Tadeu pregou em regiões como a Mesopotâmia, Armênia e Líbia. Ele dedicou sua vida a converter muitos ao cristianismo, enfrentando grandes desafios e perigos em terras hostis. Sua obra missionária era caracterizada por milagres, que fortaleciam sua pregação e atraíam multidões para ouvir sobre Cristo. Apesar de sua dedicação, ele enfrentou forte oposição daqueles que rejeitavam sua mensagem. O martírio de Judas Tadeu é descrito de diferentes maneiras. Em algumas tradições, ele foi morto com golpes de machado ou porrete, enquanto outras relatam que foi perfurado por lanças. Seu sacrifício é lembrado como um exemplo de amor à fé e obediência ao chamado de Jesus. Sua morte teria ocorrido por volta do ano 70 DC, selando seu compromisso com o Evangelho. Judas Tadeu nos ensina a importância da perseverança e da defesa da verdade, mesmo em meio a adversidades. Sua vida foi um testemunho de serviço e dedicação ao reino de Deus, e até hoje ele é venerado como um santo que intercede por aqueles que enfrentam situações impossíveis. Judas Iscariotes, o traidor consumido pelo remorso. Judas Iscariotes é uma das figuras mais controversas da história cristã. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, mas seu coração se voltou para a traição. Judas entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, cumprindo profecias antigas sobre o sofrimento do Messias. Embora tenha convivido com Cristo e testemunhado seus milagres, sua ganância e fraqueza o levaram a trair o Mestre. Após a prisão de Jesus, Judas foi tomado pelo remorso. Ele devolveu as moedas aos líderes religiosos, mas foi rejeitado por eles, que já haviam conseguido o que queriam. Sentindo-se culpado, Judas se enforcou, encerrando sua vida em desespero. O Evangelho de Mateus relata que ele morreu em um campo comprado com as moedas de prata, conhecido como Campo de Sangue. Esse episódio destaca o impacto devastador da culpa e da falta de arrependimento verdadeiro. Judas é muitas vezes lembrado apenas como o traidor, mas sua história traz lições importantes. Ela nos lembra que o livre-arbítrio é um dom precioso e que as escolhas que fazemos podem nos levar à redenção ou à destruição. Sua vida é um alerta sobre a importância de resistir às tentações e buscar a reconciliação com Deus, mesmo após cometer erros. Apesar de seu papel sombrio na narrativa do Evangelho, Judas Iscariotes é uma figura trágica que revela a profundidade do perdão de Deus para aqueles que sinceramente se arrependem. Sua trajetória nos faz refletir sobre as consequências de nossas decisões e a necessidade de permanecermos vigilantes contra as armadilhas espirituais. Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas. Matias foi chamado para preencher uma lacuna importante. Ele nos ensina que, mesmo quando chegamos depois, nosso papel é essencial no reino de Deus. Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, após sua morte, como um dos 12 apóstolos. Sua eleição foi realizada pelos apóstolos através de oração e sorteio, conforme descrito no livro de Atos. Ele foi selecionado entre os discípulos que acompanharam o ministério de Jesus desde o início, garantindo que fosse uma testemunha confiável da ressurreição de Cristo. Pouco se sabe sobre a vida e as obras de Matias após sua escolha. Relatos da tradição sugerem que ele pregou o Evangelho em regiões como a Judéia e a Capadócia, enfrentando perseguições semelhantes às dos outros apóstolos. Algumas fontes indicam que ele também viajou para a Etiópia e áreas adjacentes, levando a mensagem de Cristo a povos distantes. Sua missão era marcada por coragem e dedicação, mesmo diante de grandes perigos. Matias foi martirizado por sua fé, mas as circunstâncias de sua morte variam entre as tradições. Algumas afirmam que ele foi apedrejado e depois decapitado, enquanto outras sugerem que foi crucificado. Independentemente da forma, sua morte foi um reflexo de sua lealdade a Cristo e de sua determinação em espalhar o Evangelho, mesmo sob risco de vida. Matias nos lembra que, mesmo em papéis menos visíveis, somos chamados a desempenhar missões importantes no reino de Deus. Sua história inspira todos os que se dedicam a servir a Deus com fidelidade e coragem, independentemente dos desafios. Ele simboliza o compromisso inabalável com a missão de Cristo, mesmo quando o caminho é difícil. A vida dos apóstolos foi marcada por sacrifícios, perseguições e, acima de tudo, por um compromisso inabalável com o Evangelho. Cada um deles, com suas histórias e destinos únicos,
deixou um legado de fé que transcende gerações. Suas mortes, por mais trágicas que pareçam, foram testemunhos de sua crença em uma vida além desta. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.